Oi Isa, oi Juliana, boa noite. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma de nossas lives semanais. Eu sou o Thiago, ajudo mães a desenvolver seu bebê fase a fase. E o assunto que eu trago hoje é alguns métodos que nos auxiliam a desenvolver nosso bebê com autonomia, com mais autonomia. Hoje nós vamos falar sobre especificamente dois métodos, que é o método Andaime, que inclusive hoje eu postei uma palhinha dele, um Reels falando sobre uma síntese dele, e o método Montessori, que é um pouco mais conhecido que o Andaime. Então eu queria começar esse nosso bate-papo hoje. É um bate-papo mesmo, fiquem à vontade para colocar suas dúvidas aqui no chat. O chat vai ficar aberto durante a live. Pode ir colocando as dúvidas e a gente vai conversando junto quando as dúvidas estiverem acontecendo. Então, a primeira pergunta assim, que a gente se faz é: será que o quanto a gente interfere quando o bebê está brincando, por exemplo, né? Então, e eu me coloco também nessa posição, que eu percebo quantas vezes eu vejo um bebê querendo encaixar uma pecinha, um triângulo no buraco do triângulo lá, da caixa em caixa, e dá aquela vontade de ir lá encaixar na frente dele para ele ver onde é que se encaixa a pecinha, para mostrar para ele como é que é. E hoje a nossa conversa aqui é para a gente prestar atenção também nisso, né? Porque esses dois métodos que eu falei, a ideia deles é tornar o ambiente livre para a maior autonomia possível do bebê, para que ele aprenda explorando seu próprio conhecimento, suas próprias tentativas e erros, né? Então, o método Andaime, por exemplo, né, a primeira coisa que a gente tenta identificar ali, né, é, por exemplo, como que o bebê gosta de brincar. É mais observar, é acompanhar, né? Tá ali perto com o bebê, mas está observando como é que ele gosta de brincar. Quando que ele desiste da brincadeira, né? Quanto tempo ele dura em uma brincadeira e ele já se desinteressa e quer ir para outra coisa. O quão sensível que o bebê é quando tu oferece ajuda para ele, quando você interfere na brincadeira, né? O quanto ele é sensível a isso, ele quer essa ajuda, ele não quer, ele reclama, não reclama, ou ele já se recolhe e deixa você fazer daí a atividade. Então, são métodos. O método Andaime, ele estimula a observação muito mais, né? E depois de acontecer essa observação, que você conhece mais o seu bebê, como ele reage às coisas, esse método ele entende que você vai entrar em ação somente quando for para estimular o bebê para uma nova habilidade. E para isso você tem que conhecer em que estágio o seu bebê se encontra e qual é a nova habilidade que vem depois da que ele está. Isso é muito importante. Então, se o seu bebê está aprendendo a levantar, esse método ele te ajuda a saber que você vai oferecer o espaço adequado para o seu bebê levantar, sem você ir lá e pegar ele e colocar de pé com as suas mãos, né, para que ele consiga descobrir isso por si mesmo. Vai cair algumas vezes, acontece, faz parte, ele refina o movimento e vai tentar de novo até esse movimento ficar refinado e bom. E a partir daí você oferece um trajeto, um espaço, um ambiente para que ele caminhe, né? E aí você vai estimulando ele a uma nova habilidade, que é a próxima, depois de levantar e caminhar. E é importante conhecer os estágios do desenvolvimento do bebê, para não acontecer que nem muitas vezes eu vejo
de oferecer uma habilidade que é muito mais lá na frente para o bebê. Isso pode causar irritação para ele, né? O bebê está aprendendo a sentar. E aí você coloca ele para tentar caminhar. Então você está oferecendo uma habilidade muito mais lá na frente na linha do desenvolvimento. Isso pode causar até inclusive irritações ao bebê. Mas se ele está, que nem o exemplo antes, aprendendo a levantar, e você está oferecendo oportunidades dele aprender a andar depois de levantar, tá tudo bem. Se encaixa perfeitamente ali na linha do desenvolvimento dele, né? Que ela é previsível, essa linha, então a gente pode prever um pouquinho do próximo passo. Então, por isso é importante definir objetivos realistas, né? No método Andaime nós vemos assim, não, ele está nessa fase, então é mais realista eu oferecer essa próxima oportunidade para o bebê. Entender a forma de aprender do seu bebê. Isso é importante também, porque cada bebê tem um jeito de aprender. E aí é importante essa observação para entender qual é a forma que ele aprende, se é com mais repetições, se é com menos repetições, né? Se ele gosta de ver a coisa, a brincadeira errando, né? Que é esse exemplo do caixa em caixa. Tem bebês que gostam de, mesmo já tendo uma ideia de que o triângulo encaixa no triângulo, ele quer forçar o triângulo no círculo. E muitas vezes a gente vai ali e interfere. E não é para interferir. Ele está realmente querendo comprovar que o triângulo não encaixa no círculo. E às vezes ele vai bater mais forte ali. E às vezes a gente vai lá e interfere e diz, não, é aqui, ó. E aí que o método Andaime tenta, observa, deixa ele. Ele vai ver que realmente não é ali por conta própria. E quando o bebê vê por conta própria que não é ali, é muito mais prazeroso. É muito mais prazeroso a aprendizagem. Ela é muito mais densa, né? Ela é mais intrínseca lá no programa motor do bebê, no cérebro do bebê, nas conexões neurais que ele está formando. Ela é mais palpável para ele, né? Do que você adiantar o processo e mostrar que o triângulo encaixa no triângulo. Aí vai ficar sem graça, logo ele vai se desinteressar por aquele brinquedo, por aquela brincadeira, e porque ele vai querer procurar um novo desafio. Porque os bebês, eles querem se desafiar, eles querem encontrar desafios. Quando a gente interfere nesses desafios, nós acabamos podando esse desafio e ele vai tentar procurar outro desafio para ele. E se a gente passar todo o processo de desenvolvimento do bebê podando seus desafios, ele vai ficar entediado. Além de ficar entediado, ele vai ficar com atrasos em seu desenvolvimento, porque várias oportunidades passaram no período e ele não foi provocado, né? Não foi estimulado o suficiente em cada habilidade para ele conquistar ela com uma nota 10. Aí ele acaba conquistando cada habilidade com uma nota 3, com uma nota 2. E o atraso vai acontecendo sem a gente perceber. Não são atrasos que a gente percebe com o nosso olhar, né? São atrasos que a gente só vai perceber mais na frente. Quando entrar na escola com 6 anos, quando for adolescente e quiser praticar um esporte lá na escola, e ser o último a ser escolhido, como eu já falei aqui antes, né? Não gosto de fazer educação física porque eu sou meio descoordenado. Quando for adulto lá e quiser entrar numa aula de dança, por exemplo, e não conseguir se dar bem porque é descoordenado. Então é no futuro que a gente vê isso. Então, como esse de 0 a 2 anos é onde o bebê está mais se desafiando para montar essa base de aprendizagem, essa base neural, é ali que a gente tem que mais observar do que interferir, né? Então, uma coisa interessante também do método Andaime é que à medida que você vê o seu bebê evoluindo em alguma habilidade, você vai tirando o corpo fora. Porque você está ali para dar o suporte. O mínimo possível, mas está ali para dar o suporte.
Aí você mostra uma habilidade nova para o seu bebê. Você vê que ele vai aprendendo ela, você vai saindo de cena e vai oferecendo cada vez menos ajuda para ele ser estimulado no máximo potencial para aquela habilidade, né? E eu trago esse assunto hoje aqui porque o que eu mais vejo é o contrário. É a gente interferir tanto no desenvolvimento, nas brincadeiras, no desenvolvimento do bebê, que ele acaba se desinteressando e procurando outra coisa, e nessa outra coisa nós interferimos de novo, e essas habilidades vão ficando para trás. E o outro método que também corrobora com o método Andaime é o Montessori. Esse é um pouco mais conhecido, né, da Maria Montessori, a italiana. Também é um método que provoca o desenvolvimento do bebê com o mínimo de interferência de um adulto, né? Se você vê nas escolinhas Montessori, todo o ambiente é preparado para o bebê alcançar os livros que ele quer escolher, né? Tá tudo embaixo, né? É um brinquedo só que ele tem acesso ali na semana, ou em alguns dias ali ele não tem todos os brinquedos disponíveis. É um brinquedo só ali, onde ele vai explorar esse brinquedo o máximo possível, de diferentes formas. Quando ele esgotar as formas de explorar esse brinquedo, alcançar todo o potencial que tem aquele brinquedo, o bebê aí é trocado. Naquele lugar baixo, onde o bebê tem acesso, é colocado um novo brinquedo para ele fazer uma nova exploração, né? Nesses ambientes tem lá o varão de cortina preso na parede também, na altura do bebê, para que ele agarre com sua mão, né, no varão de cortina para levantar, que é diferente de nós pegarmos o bebê ali pelas axilas e erguer ele, vamos ver. E muito pior que isso, colocar no andador, como ainda acontece. Muitas mães, muitos pais colocando seu bebê no andador para já ver ele se deslocando pela casa. Sou totalmente contra o andador, né? É contra tudo que a gente vem conversando aqui, né, desde o início dessa live, sobre autonomia, né, sobre desenvolver com sua própria consciência corporal, né? Tem estudos que mostram que o bebê que ele é colocado sentado por nós, cuidadores, pais, mães, quando ele é colocado sentado por nós, pegamos ele pelas axilas ali e colocamos sentado, ele tem uma postura diferente, muitas vezes inferior, a um bebê que aprende a sentar da sua forma, do seu jeito. Ele tá livre no chão ali, ele começa a se movimentar, ele aprende a rolar e daqui a pouco ele senta. Ele tem uma postura diferente de sentar. E essa postura vai interferir também no futuro. São coisas que a gente não vê agora. Qual é a diferença de um bebê que é sempre colocado sentado e de um bebê com um monte de almofada em volta de um bebê que não é colocado sentado? Você não vai ver essa diferença ali com 6 meses. São coisas que são sutis e vamos ver só mais lá na frente, né? Às vezes nem percebemos, às vezes nem nos damos conta, né? Nem relacionamos uma coisa com a outra. Não gosta de fazer educação física na escola lá com 12 anos, é um pouco descoordenado, mas não relaciona que pode ter muito a ver, tem muito a ver com esse primeiro período onde o bebê estava tendo a oportunidade de desenvolver essas habilidades. E eu trago muito esse assunto porque essa é a fase que o bebê mais quer aprender coisas. De toda a nossa fase da vida, o cérebro está num crescimento ali exponencial, demais, grande. E fazer essas interferências é frear todo esse potencial, né? Tem um pessoal que está estudando bastante uma questão importante, que são as posturas de transição do bebê, né? Então, porque já é muito conversado
os estágios do desenvolvimento, os marcos motores, né? Sentar, engatinhar, levantar, andar. Mas tem alguns cientistas que estão estudando as posturas de transição. O quanto é importante esse meio do caminho entre um marco e outro. Né? E do rolar para o sentar, e do sentar para o engatinhar, e do engatinhar para o levantar. Existem posturas padrões que os bebês tentam executar que fazem com que, quando ele alcance o marco, esse marco esteja mais refinado, esteja muito... o bebê já entra nesse marco muito melhor adaptado para essa posição, quando ele trabalha essas posturas de transições. Só que essas posturas de transições só conseguem ser trabalhadas quando há menos interferência de nós, mães, pais, cuidadores. Né? Então, o método Montessori também, ele trabalha muito a questão em grupo também. Né? Tem atividades ali que são provocadas para se trabalhar em grupo, para socialização, né? de como conseguir ter essa relação social ali já entre os bebês. Né? Nas escolinhas é muito trabalhado isso, essa questão do grupo, né? Fazer coisas em grupo. Por isso que eu sempre digo assim, né? Depois de 1 ano de idade, é importante colocar na escolinha. Por mais que você consiga ficar com seu filho em casa, tenha essa possibilidade, dá vontade mesmo de ficar mais tempo. Depois de 1 ano de idade, a importância dessa relação social é tremenda, né? É um boom no desenvolvimento, né? Em casa, a gente consegue trabalhar até um certo ponto, e na escolinha tem todos os colegas e tem toda a relação social que acontece ali, né? E tem toda uma ordem para a coisa acontecer, e isso ajuda muito no desenvolvimento dos bebês. Eu queria até perguntar para vocês, assim, quem aqui não já se sentiu assim, percebeu, rebobinando a fita, vendo que interfere no desenvolvimento, nas brincadeiras do seu bebê, né? Porque eu fiz isso já algumas vezes. Algumas vezes eu fiz, mesmo eu trabalhando com isso, com desenvolvimento motor, quando chega a minha hora lá, quando ele dá uma vontade de interferir, e eu me seguro. Mas eu pergunto para vocês, quem aqui já não sentiu também essa vontade, ou se já percebeu agora olhando para trás, assim, nossa, eu interferi muito até aqui, é verdade, pode acontecer, né? Porque faz parte, a gente quer sempre ajudar, né? Como eu já falei aqui antes, né, o bebê, ele, para aprender a pegar, primeiro ele tem que aprender a alcançar, né? E esse processo acontece lá antes dos 6 meses de idade. Então imagina, eu interferi até quando eu te ouvi falar, eu parei. Isso, legal, isso mesmo, é importante. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde pra gente acertar. É muito comum isso, é mais comum do que a gente imagina. Eu tô tocando nesse assunto justamente porque é muito comum, muito comum. Eu já às vezes assim eu vejo assim, vou em outros ambientes, vou em churrasco com amigos que têm bebê, ou vou na casa de alguém e eu fico vendo as interferências acontecendo e eu fico tentando me segurar também para não quebrar o clima ali, mas, né, tem que encontrar uma forma de contar isso, e muitas vezes os pais, as mães falam, nossa, nem sabia disso aí e tal, né, porque é muito comum, né, eu vejo muito bebês que, claro, cada bebê tem seu tempo, por exemplo, o andar, né, o marco de andar pode ser até os 18 meses de idade, o marco de andar. Mas vejo bebês que têm 1 ano e nem estão sentando direito.
que era para estar sentando lá com 6 meses, em média lá com 6 meses de idade, 7, 8. Mas tem 1 ano já e não está nem sentando direito. E aí você vai ver o ambiente que esse bebê está inserido, ele não tem nenhuma questão de atraso genético, nem nada. É o ambiente ali que os pais, o pai, a mãe não está permitindo com que ele explore esses marcos, né? Explore essas posturas de transição. Então, que nem eu já vi lá o bebê no chão 20 minutos tentando alcançar a grama no chão lá num gramado lá em cima do tapetinho, 20 minutos se rastejando num tapete pequeno lá de brincadeira dele para tentar alcançar os limites do tapete para alcançar a grama e tocar nela. E para sentir a textura da grama, ele viu que aquilo ali, 1 ano bebê, ele viu que aquilo ali era uma textura diferente, alguma coisa diferente para ele tocar. E aí se arrastou, e eu torcendo por ele. Quando ele chegou na borda do tapetinho para alcançar na grama, o pai passou durante o churrasco ali, viu ele quase encostando na grama, pegou ele pelo tornozelo e arrastou para o meio do tapete de novo. Não foi por mal, né? Queria proteger o seu filho ali, de talvez, né, ir da coceira, alguma coisa assim, né, da grama, alguma coisa nesse sentido. Mas, né, ele tem que testar também, né, tocar na grama, né. E aí você vê que, tipo, ele fez isso, e aí o bebê tinha 1 ano e demorou 20 minutos para rastejar no tapete para conseguir chegar ali. Como a gente percebe, assim, bebês que com 1 ano já estão voando por aí. Já estão voando, já estão caminhando por tudo, já estão... Claro, não é uma corrida, cada bebê tem seu ritmo, mas também a gente não precisa frear esse processo desse jeito, né? Não é... Se nós não fizermos nada, já vai ser bom para eles, né? Mas interferir desse jeito é ruim. E a interferência que esses dois métodos propõem é essa interferência de, depois de observar, ir se retirando aos poucos e entrar de novo em ação, entrar de novo em cena quando for para provocar uma nova habilidade. Aí você para colocar um novo brinquedo em ação, um brinquedo um pouco mais complexo. Nossa, ele tá craque em colocar as pecinhas nos encaixes lá. Então agora eu vou entrar em ação provocando ele para alguma coisa mais complexa que isso, né? Mas deixa primeiro explorar tudo que dá. Enquanto ele ainda está, né? Sempre essa questão da observação é importante. Parar para observar, isso é difícil nos tempos de hoje. A gente quer tudo imediato, né? O próprio Reels do Instagram, né? Ele tem até 1 minuto e 30 para a gente fazer, porque as pessoas querem coisas rápidas, imediatas, né? Então, os adolescentes, eles jogam 2 jogos ao mesmo tempo. Em uma tela está acontecendo um jogo, na outra tela está acontecendo outro, e no fone de ouvido está conversando com os amigos. Então, é tudo do imediato, mas a gente tem que dar tempo para os bebês provarem bastante as coisas, testarem o erro, errarem bastante, faz parte do processo errar. Eu lembro uma vez eu filmando a minha filha subindo no sofá a primeira vez. Não lembro quantos meses tinha, era bem novinha. E como bem novinha, escalar, não é subir no sofá, né? É escalar o sofá como um escalador, né? E eu filmando essa cena, né? Louco de medo. E aí ela coloca um joelho e vai se forçar para subir e erra e tomba. E cai de fraldinha no chão, de bunda. E aí ela cai de bunda. E a minha câmera treme na hora, assim. Porque me dá uma vontade de ajudar, assim, vai cair. E ela cai de bunda. Ela não faz nenhum gemido. Ela não chora, ela não reclama. Ela só olha pro sofá com uma gana de assim, ó, eu vou conseguir subir esse sofá. Então eu segurei minha onda, a minha vontade, o meu ímpeto de interferir. Deixei ela se resolver. Claro, se ela chorar, eu vou dar o suporte, eu vou dar o apoio. Mas não foi o que aconteceu, né? E aí
E também se eu me apavorar ali atrás da câmera e mostrar esse pavor, aí sim, né? Aí é choro, esse bar foi de Rio Grande do Sul, né? É choro, aí já era. Mas enfim, ela pegou e olhou com aquele olhar de tigre pro sofá e foi a segunda vez e subiu. E deu uma baita de uma risada quando subiu, porque ela conseguiu sozinha. Eu não coloquei as mãos nela, eu não puxei ela para cima, ó, é assim, ó, eu te coloco aqui. Não, pode deixar que eu te ajudo. Não aconteceu nada disso. E a vitória dela, a cara de vitória dela ali em cima, não tem igual. Não tem igual. Aquilo ali para ela, eu consegui sozinha. Eu consegui sozinha. É diferente de alguém colocar. É frustrante alguém pegar com as mãos um adulto e ir lá e colocar. É frustrante pro bebê. Né? A minha filha tem 2 anos. E ela fica vendo a gente dobrar a roupa lá para guardar a roupa. Ela quer aprender a dobrar a roupa. Aí a minha irmã fez para ela um de papelão lá, um dobrador de camisetas. Bem legal. E agora ela está aprendendo ela a dobrar as camisetas. E está achando o máximo. Eles querem essa. Os bebês querem essa autonomia. Nós é que acabamos interferindo e não permitindo isso. Por isso que eu trouxe esse assunto hoje, que é para a gente abrir os nossos olhos como pais, mães, educadores e liberar, permitir, oferecer o suporte no tempo certo, para a habilidade certa, provocando a próxima habilidade quando for o caso, mas mais observar do que atuar. E quando atuar, ir saindo de cena quando for vendo que o bebê vai trabalhando melhor naquela habilidade, vai entendendo melhor o que se faz, deixa errar, faz parte errar. Nessa situação do sofá que eu falei ali, nunca mais ela errou a subida do sofá. Nunca mais. Foi a primeira vez que ela tentou, foi uma vez que ela caiu e nunca mais. E eu pergunto para vocês, quantas vezes ela ia tombar do sofá se eu pegasse ela com a mão e colocasse ela em cima do sofá? Cada vez que eu visse ela tentando subir, eu pegasse ela com a mão e colocasse ela no sofá. Ela não teria experiência motora nenhuma para entender o peso do corpo dela, o quanto ela precisa fazer de força para subir, o quanto ela precisa fazer de força para descer, o quanto ela precisa se ajeitar no corpo dela para descer sem cair, o quanto ela precisa ajeitar no corpo dela para subir sem cair. Tudo isso passou ali naquela aprendizagem. E eu nunca mais precisei, nem eu nem minha esposa precisamos mais tocar nela depois daquele dia. Então a gente estava em outro lugar da casa, fazendo outra coisa, ela estava lá longe, subindo no sofá, nós podíamos ficar descansado que ela não ia cair. E aí eu vejo em alguns lugares, olha, ele está subindo no sofá, vamos lá, cuidado, cuidado. Todo mundo para e vai lá correndo porque está subindo no sofá, porque é um evento, porque não sabe se vai cair, se não vai cair. Então, observar, ficar com calma, sair de cena quando tem que sair, entrar em cena quando tem que entrar, isso é importante. Juliana perguntou aqui, o brinquedo caixa em caixa eu ajudava achando que estava ajudando. Que bom que falou. É isso. É isso, Juliana. A gente tem a vontade de já mostrar como é que faz, né? Ó, aqui o triângulo é aqui, ó. Beleza, daí o bebê aprende que o triângulo é ali. E acabou a brincadeira. Acabou o desafio. Então a gente tem que... E a gente fica vendo o bebê batendo. Às vezes tem bebês que se irritam, ficam batendo o triângulo no círculo, batendo. Faz parte, é ação e reação. É ação e reação, isso faz parte do brinquedo. Tu faz uma ação e tem uma reação, faz parte das interações. As interações que não acontecem quando o bebê, por exemplo, está vendo um desenho, a TV não reage com o bebê. Então ali isso é saudável. É como incentivar o bebê a sentar. Né? Deixar... primeira coisa é deixar o bebê à vontade no chão, né? No chão, na cama, né? Nessa idade até fica mais na cama, né? Não tá engatinhando ainda, não se desloca, fica mais na cama ou ficar no chão no tapetinho de EVA, né? E essa liberdade do chão. Quando o bebê tá
começando, bem no comecinho, dá para colocar às vezes até aquela almofada de amamentação na volta dele, só para se ele tombar para um lado, mas não é para encher de almofada, não é para socar ele ali na posição sentado. Deixa ele numa almofada de amamentação na volta ali, para se tombar ele tá em cima dela, mas na medida que vê que ele vai firmando, dá para ir só tirando essa almofada de perto dele, ou trocando por uma outro tipo de almofada que não fica tão em volta dele. Tem que já ir retirando logo que puder, assim, para deixar ele ter que... E ele vai tombar. E é que nem o exemplo que eu falei do sofá, faz parte. Ele vai tombar para o lado, levanta de novo. Ele vai tombar para o outro, ajeita de novo, deixa ali. Então eles vão aprendendo no tempo deles, não é no nosso tempo, mas a gente... se ele não tem capacidade ainda de sentar, tudo bem, não senta. Não senta, né? A gente vai se preocupar se o bebê não está sentando lá com 8, 9 meses. Ah, o meu bebê tem 6 e ainda não senta e a média de sentar é com 6. Não tem problema, o seu bebê pode sentar com 8. Não tem problema. Mas a ideia é interferir o mínimo possível. O mínimo possível, deixar ele à vontade. Se ele ainda não está se posicionando para sentar, deixa ele mais deitado. Deixa ele livre no chão, deixa tummy time, importante, né? Melhor coisa para o bebê ganhar força na coluna para conseguir ficar sentado é desde que nasce trabalhar o tummy time. Tummy time é... Maria? É Maria o nome dela? A Helena Maria. Helena Maria. Tem 5,5. 5,5. Ah, 5,5 novinha. 5,5 novinha. Deixa ela bem à vontade. Se ela não está ainda... fazendo o jeitinho para começar a sentar, deixa ela à vontade lá, provoca ela bastante barriga para baixo. Essa é a ideia. Com 5 meses e meio, barriga para baixo, tummy time. Ah, não gosta de ficar de barriga para baixo, né? Coloca uma toalhinha ali embaixo ali para elevar a parte superior do peito. Traz um brinquedo que goste. E aí ela vai desenvolver a força necessária ali, cervical, costas, lombar, para depois, quando ela querer ficar sentada, o instinto vai querer ficar sentado daqui a pouco. Porque sentado vai ter uma visão superior das coisas do que ou de tummy time de barriga para baixo ou de barriga para cima. Sentado vai ver de um jeito diferente o quarto, a sala. Então o instinto vai querer fazer isso. Então... a preocupação se não está sentando ou não vai ser só lá com 8, 9 meses de idade. 9 meses de idade. Né? Por enquanto dá para deixá-la bem livre. Aham. Hoje ela estava no tummy time, ela virou e bateu a cabecinha. Lembrei de você na hora, ela voltou, você acredita que gracinha, nem chorou. Isso me dá uma angústia, né? Nossa, virou, bateu a cabeça. Mas não é. Não bateu a cabeça lá de cima do sofá caindo no chão. Bateu a cabeça de uma rolada ali no chão, ali, né? Na cama ou no chão. Não é batida assim, a gente se preocupa quando é de uma altura maior do que o bebê em pé, né? Então... é tranquilo, tá aprendendo a rolar, vai ter muito roxinho na cabeça ainda nesse processo, e faz parte. Mas é isso, né? Você mostrou segurança que tá tudo tranquilo, ela entendeu que tá tudo tranquilo também, não chorou e foi adiante. E é isso mesmo, é essa segurança que é dessa forma que a gente tem que estar dando suporte ali mesmo. Era esse assunto que eu queria trazer hoje para vocês aqui, esses dois métodos, o andaime e o método Montessori, 2 métodos que ajudam o estímulo dos bebês, sempre proporcionando a menor intervenção possível no adulto, a maior autonomia possível do bebê, ajudando só quando for passar para uma próxima habilidade. Então... se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, fique à vontade, por favor. Então, estamos aqui para isso, para tirar as dúvidas. Tem mais alguma dúvida? Show de bola.
Se não lembrar de dúvida agora, quiser me perguntar depois no direct do Instagram, fique também à vontade. Se quiser me perguntar nos comentários do Reels, que acontece todo dia também, fique à vontade. O importante é não ficar com dúvidas e desenvolver o seu bebê fase a fase com qualidade nos movimentos. Isso é um investimento para o futuro do bebê. Vai ser para o resto da vida que o seu bebê vai aproveitar o que ele aprendeu nesses primeiros 2 anos de vida aí. Tá certo? Boa noite, fiquem bem. Até a próxima live. Nos vemos. Abraços. De nada, de nada. Até a próxima.